Oi, gente! Nesse quarto vídeo da resenha de lápis de cor, eu falo sobre mais 8 tipos e vocês já sabem que se não quiserem assistir o vídeo completo, é só olhar aí na descrição qual o momento que eu começo a falar sobre o lápis que vocês têm interesse. E nesse vídeo estão o Acrylex comum, o lápis da Acrylex aquarelável, os lápis da Stabilo, os lápis da marca Tilibra, e também o Carandache, essa versão econômica com 12 lápis. Essa outra linha aqui também é da Carandache, que se chama Classic Color. Os lápis da Mondeluz que eu comprei no AliExpress e também os lápis da Mondeluz que eu compro avulsos em papelarias online. Vou começar falando então destes lápis da Acrylex, que me surpreendeu bastante de encontrar os lápis dessa marca. Eu já conheço os produtos da Acrylex da linha artesanal, como diversos tipos de tintas, primer, verniz, mas lápis de cor eu não conhecia e não sabia da existência até eu me deparar com ele na papelaria. Então eu tenho aqui tanto a versão comum quanto a aquarelável. Eu vou começar então mostrando aqui para vocês esse lápis comum. Assim que eu abri a caixinha eu já gostei, porque veio lápis branco mesmo sendo uma caixinha de 12, né, o que é bem difícil. Ele tem esse formato hexagonal, a mina é um pouquinho mais espessa, é de 3,3 milímetros. Infelizmente não vem as referências no cabo da cor, não vem nem no cabo nem na caixa. Então, olha, nem na caixa tem as referências de cor. E eu vou mostrar aqui o resultado dos testes. Aqui no teste de mistura de cores, eu não achei as cores assim tão pigmentadas, mas elas fecham bem, deixam um bom acabamento. E as cores que foram misturadas, elas também são bem nítidas, e eu gostei disso. E eu também achei o lápis um pouquinho duro. Olha, gente, aqui no teste do branco eu gostei bastante desse resultado da transferência de cores. Eu gostei que transferiu bem o pigmento. Aqui ficou um pouquinho esbranquiçadinho, sim, mas nada que a gente não conserte. Gostei do resultado. E então eu vou aquarelar aqui esse lápis comum só pra gente tirar a dúvida. Mas não aquarelou. Vou apontar, só pra ver o que dá. Meio durinho. Meu Deus. Agora então vou comentar com vocês sobre essa caixinha da Acrylex aquarelável, que para minha alegria também veio lápis branco. As características são todas semelhantes à caixa da Acrylex comum, mas então vamos ver como é o desempenho desses lápis nos testes. Para os lápis aquareláveis da Acrylex, eu achei eles um pouco mais pigmentados que o Acrylex comum. Olha, vou mostrar para vocês o teste anterior. E agora, o Acrylex aquarelável. Achei que as misturas ficaram nítidas, embora eu também tenha achado que esse lápis aquarelável também é duro, o que me impressionou, porque em geral os aquareláveis são mais macios. E eu achei o nível de maciez, digamos assim, semelhante entre eles. Tanto o comum quanto o aquarelável, eu não achei eles tão macios. Me surpreendi com o teste do branco porque eu tenho a ideia de que o lápis aquarelável em geral é mais fácil de arrastar o pigmento do que os lápis comuns, mas aqui aconteceu justamente o contrário. O lápis branco aquarelável praticamente não arrastou muito pigmento aqui para a área central, enquanto que o lápis comum arrastou bem mais o pigmento. Claro que as extremidades ficaram mais branquinhas, né? Mas aqui ele arrasta bem mais do que o aquarelável. E agora eu vou aquarelar aqui então. E nossa, aquarela bastante, gente. Bem fácil de aquarelar e dá para misturar aqui também as cores.
A marca Stabilo já é conhecida principalmente pelas canetinhas que muita gente gosta, tem, usa nos livros, mas como lápis de cor eu descobri há pouco tempo que existia. Aqui na caixinha diz que as cores são vivas, que o colorido é fácil, então acredito que eles queiram dizer que os lápis são macios, né, já que o colorido é fácil, e as cores realmente são bem bonitas. Os lápis são hexagonais, as cores são essas. Eu não sei se você sabe, mas aqui no Brasil a gente tem normas do Inmetro para a maioria, ou eu acho que para quase totalidade dos produtos que são comerciados aqui, e o lápis de cor, por sua vez, não ia ficar fora dessa, né? Então, os lápis, eles todos têm que vir com o selo do Inmetro, mesmo sendo um material importado. E se for um lápis escolar, a especificação do Inmetro é que venha 2 tons de verde, 2 tons de azul, um vermelho, um amarelo, o marrom e o preto, certo? Então essas cores aí que eu levantei são as cores que são obrigatórias em qualquer caixa de uso escolar. Mas se o lápis for de uso profissional, isso tem que estar escrito na caixa de forma bem nítida e aí já não segue mais esse padrão. Aqui nessa caixinha da Stabilo, eu achei estranho a seguinte coisa, eles, tudo bem, tem todos os lápis que são obrigatórios, só que vieram 2 cores muito parecidas. Essas 2 cores eu praticamente não consegui nem identificar qual seria o lápis vermelho. Eu vou mostrar aqui para vocês. Já vou aproveitar até para dar uma pontadinha para ver a qualidade aqui da madeira, mas sim, tranquilo. Então eu tô aqui com os 2 lápis da Stabilo que eu achei super parecidos. O cabo já é bem semelhante e aí na hora de desenhar ou de colorir, vou deixar assim. E esse aqui. Gente, sinceramente eu achei eles muito parecidos e é uma pena, porque é uma caixa que veio só 12 cores, né? São poucas cores e poderia ter uma cor diferente, como um pink, um rosa, até mesmo o branco. Então eu achei um pouco estranha essa pigmentação tão próxima, os tons tão próximos um do outro. Também eu acho que é uma das poucas caixas que vem 2 tons de marrom na caixa de 12. O que também chama atenção, porque em geral vem o roxo, vem o rosa, vem... Aqui não, aqui vieram cores bem assim, diferentes do que a gente é acostumado. Até vou pintar com esses 2 lápis aqui. Então é assim, gente, vem cores muito próximas dentro de uma caixa de 12 cores, sabe? E isso me chamou a atenção, né? Porque em geral as cores são um pouco mais diversificadas. Mas o lápis é macio e eu vou mostrar aqui a mistura de cores para vocês. Aqui está o teste da mistura de cores. Eu gostei da pigmentação. Acho mesmo que as cores são vivas, como diz na caixa. É claro que aqui a mistura ela não fica assim tão bonita, porque fica um pouquinho de textura, fica um pouco grosso, mas isso não vem a ser um problema, né? Só pra gente ter uma noção de como que fica essa mistura, porque muitas vezes no desenho a gente acaba passando um lápis em cima do outro, até para fazer um degradê, uma misturinha. Então por isso que eu gosto de testar dessa forma também. As cores fecham bem, como vocês podem ver. Eu espero ter usado o vermelho certo aqui, não sei, eu usei o que eu achei depois de muito observar, olhar na luz, contra a luz, foi o que eu achei assim um pouco mais vermelho, né?
mas achei cores muito similares dentro de uma caixa com tão poucas cores. O lápis branco não veio, mas eu vou testar aqui se é aquarela. É o lápis comum, então não é de se esperar que aquarele, mas às vezes a gente tem alguma surpresa. Não, não aquarela. Gente, eu já me apaixonei de cara por essa caixinha de lápis de cor. Toda fofinha e da Tilibra. Eu não conhecia os lápis da Tilibra. Claro, eu já sabia da qualidade dos materiais, dos cadernos, mas lápis de cor eu nunca tinha trabalhado com eles e resolvi adquirir para testar e também por indicação. Algumas amigas minhas estão colorindo com ele, usam e já tinham me falado muito bem e eu resolvi comprar para testar. Então eu vou abrir aqui para mostrar como vem os lápis. Então os lápis são assim, olha que gracinha. Deixa eu mostrar de pertinho. Então o cabo é assim todo fofinho, que dá até uma pena de apontar. Não vem a referência no cabo, o cabo vem com essa pontinha colorida, de acordo com a cor do lápis. As cores são muito bonitas, o formato do cabo é assim redondinho. Eu vou contar uma história que aconteceu aqui comigo. Eu comecei a colorir com esses lápis, eu tava gostando muito, até que eu peguei esse lápis aqui, olha. Esse verdinho, um verdinho meio seco, não sei como é que seria essa cor, mas ele veio com um problema. Ele é um lápis de escrita normal, é um lápis com grafite comum. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Então esse verdinho, ele veio assim, como se ele fosse um lápis comum. E aí dá até para apagar, porque ele é como se fosse um lápis de grafite mesmo, sabe? Ah, eu fiquei um pouco chateada com isso, né? Eu fiquei pensando assim se eu entrava em contato ou não, porque eu também tinha medo que eles pedissem a caixinha de volta. Eu tava adorando a caixinha, tava adorando colorir com ela. Mas eu tava lendo a caixinha aqui atrás e aqui diz, né? Garantimos a troca no caso desse produto apresentar qualquer irregularidade. Eu fiquei pensando, mas isso é uma irregularidade. Vem um lápis de grafite normal, assim, de escrita normal e não uma mina de colorir. Então eu mandei um e-mail para eles, mandei a foto, expliquei o caso e eu queria só o lápis, achei que eles iam mandar só o lápis. Eles atenderam super rápido, o que me impressionou bastante, porque em geral esses serviços de saque são complicados, mas eles atenderam de imediato. Então eles retornaram com e-mail dizendo que essa caixinha que eu comprei, que eu adquiri, já não estava mais sendo fabricada. Então eles não podiam mais repor aquela mesma cor. Mas eles me deram a opção de eu escolher entre 3 produtos, que seria um apontador, ou um caderninho, ou uma caixinha de lápis de cor com 12 cores. Claro que eu optei de cara pela caixinha de lápis de cor com 12 cores. Na verdade, eu queria mesmo só um lápis de cor, né, que fosse um lápis de cor que veio com problema aqui, mas eu entendo também, se não tem, não adianta, eles também não iam deixar de atender um problema, né, se houvesse o lápis à disposição. E aí eu escolhi uma caixinha de 12 lápis de cores. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eles mandaram. Então veio uma caixa assim, bem grandinha, até meio fechada aqui ainda. E dentro veio um lápis de cor. Peraí, deixa eu ajeitar aqui para mostrar melhor. Veio esse lápis de cor, veio o apontador, veio o caderninho, que eu achei uma fofurinha esse caderno. Na verdade, eu adoro essa linha da Jolie, né? Eu acho super feminina, muito fofinha. Então veio mais um caderninho, olha só que amorzinho as páginas. E uma coisa que veio também, e que eu prezo muito pela palavra, pela forma como as coisas são conduzidas. E aí veio uma cartinha que eu vou ler aqui para vocês. Cara Carol Pafiadashi, embora trabalhemos com rigoroso controle de qualidade, nenhum processo está totalmente livre de possíveis defeitos.
Portanto, seu produto será motivo de profunda análise. Pedimos desculpa pelo transtorno, agradecemos a oportunidade desse contato, pois nos orgulhamos de sua preferência por nossos produtos. Sinceros agradecimentos, Tilibra, e eu achei assim sensacional o carinho, o zelo deles, né? Claro que eu já conhecia os cadernos da Tilibra, é uma marca que fez parte da minha infância, que fez parte do meu material escolar. Então eu fiquei muito surpresa não só pela rapidez, pelo carinho deles em atender o cliente, né? Esse compromisso com o cliente que eu acho muito importante, eu acho muito interessante, eu observo demais isso. Então eu não vou fazer aqui a resenha dessa caixinha porque até posso abrir aqui para vocês verem, mas eu não vou fazer a resenha porque a qualidade é a mesma, os lápis são ótimos da mesma forma, a única coisa é que ele veio com a estampa diferente, a estampa é de outra bonequinha, é uma estampa com um floral diferente, mas fora isso é tudo... Olha que bonito, olha que fofinho, não dá uma pena de apontar. Então, muito obrigada a Tilibra, o pessoal da Tilibra, pelo atendimento, pela presteza, né? Porque foram rápidos, foram corretos, foram coerentes. Eu adorei receber, na verdade, esses mimos extras, porque eu não estava contando com isso, não estava esperando. Eu achei que de fato viria só... Opa, ficou um de fora. Eu achei que de fato viria só essa caixinha, né? Como uma forma de tentar reparar aquele defeito, né? Na verdade, um problema, porque quem conhece um pouco de processo fabril sabe que essas coisas acontecem mesmo. Então aqui no resultado de mistura de cores, vocês podem ver que as cores são lindas, são vivas, eu adorei tanto as cores primárias ou as cores puras, né? Mas também as cores provenientes de mistura. Achei que deu para misturar super bem. E as cores, por exemplo, esse azulzinho vocês podem até achar meio clarinho em relação com outras cores, como por exemplo essa da Stabilo. Mas essa cor aqui é exatamente a cor que está no cabo. Então, embora seja um pouquinho mais clara que a marca que a gente testou anteriormente, ela condiz com a expectativa que a gente tem quando olha a cor aqui estampada no cabo. Vou fazer agora o teste do branco. Aqui no resultado do teste do lápis branco, a gente consegue perceber que é possível fazer a transferência do pigmento usando esse lápis. E também a gente percebe que as cores que ficam sob o lápis branco não ficam tão esbranquiçadas como algumas marcas deixam, conforme a gente já viu. Outra coisa que eu não comentei é que o lápis é bem macio e essa estampa que vem no cabo é uma estampa impressa. Não é uma estampa com um plástico que envolve o lápis, como a gente já viu que tem uma marca que é assim. Então, essa estampa impressa, ela não prejudica em nada no conforto na hora de manusear com esse lápis da Tilibra. Vou testar aqui, então, se a gente consegue aquarelar um pouquinho. E não. Ai, olha, parece que aquarelou um pouquinho esse amarelo. Mas é bem fraquinho. Agora eu vou falar sobre essa marca que todo o mundo sabe que ela é maravilhosa. Eu costumo falar Caran d'Ache, mas eu sei que não é o correto, que se eu não me engano a pronúncia certa é Caran d'Ache. Essa latinha aqui é da minha irmã, ela me emprestou aqui para eu mostrar para vocês. Essa vem 18 cores e são lápis aquareláveis. Deixa eu abrir aqui. Então as cores são essas, vocês podem ver que ela costuma apontar com estilete, né? E as cores são lindas, 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 lindas. Então essa é uma das caixas que ela tem, mas ela usa só profissionalmente, ela não tá colorindo os livros. E eu acabei adquirindo essa caixinha aqui, primeiro porque eu queria testar para saber se era tão bom assim como todo mundo fala. E sim, de fato, esses lápis são maravilhosos. E também porque eu gostei do preço. Uma caixinha dessa, se eu não me engano, saiu menos de R$40. Para uma marca que é tão famosa e valorizada, eu achei que era um preço acessível. Então aqui diz que os lápis são aquareláveis, têm cores brilhantes, utilização econômica. Foi aqui então que eu vi isso. É resistente à quebra. As cores são consistentes de uma cor para outra. Eu não sei o que significa isso.
e podem ser utilizados com outros produtos da Caran-d'Ache. Então deixa eu abrir para mostrar essa caixinha aqui para vocês. Quando eu comprei essa caixinha, eu pedi para a moça que me atendeu abrir, porque eu não estava enxergando o branco e eu queria saber se vinha, né? Então vem sim o branco, é uma caixinha com 12 cores e as cores são essas aqui. Eu peguei aqui um lápis de cada caixa só para vocês verem que existe diferença. Então esse aqui é o lápis da lata e esse aqui é o lápis da caixa. Então a sensação que eu tenho é que o lápis que vem na lata ele é um pouquinho mais espesso e esse que veio na caixinha é um pouquinho mais fino. E aqui no cabo não vem descrito em nenhum deles qual é o nome da cor ou ainda uma referência em números, né? Não vem, o que eu achei bem impressionante por se tratar de uma marca profissional. Todos os produtos da Caran-d'Ache são fabricados na Suíça e a história da fábrica é muito interessante. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para uma reportagem sobre a fábrica da Caran-d'Ache, como ela surgiu e algumas curiosidades para quem tiver interesse. Então, é uma marca que surgiu na época da Primeira Guerra Mundial, em meados de 1915, e foram eles que desenvolveram os lápis aquareláveis, dentre outros produtos. Então é bem interessante, eu acho que se você se interessa por esse tipo de história como eu, vale a pena assistir. Esse primeiro teste foi feito com os lápis da latinha. Aqui tem escrito Classic Color, o nome da linha. Então aqui a gente consegue perceber a perfeição que é esse lápis. A pigmentação é excelente. A mistura de cor fica perfeita. À medida que a gente vai passando uma camada em cima da outra, não existe problema de ficar engrossando ou emplastando, como algumas marcas que a gente já viu deixam e acontece. As cores, tanto elas puras quanto misturadas, ficam ótimas, nítidas, bem vivas. E sendo um lápis aquarelável, eu imaginei que ele fosse ser super macio, o que na verdade não acontece. Parece que o lápis é mesmo assim feito na medida. Ele não é tão macio como alguns lápis são, mas também não dá para se considerar um lápis duro. É um lápis na medida certa mesmo. E aqui o resultado não poderia ser diferente, o resultado foi excelente. O lápis arrasta o pigmento azul para a área central e as extremidades não ficam tão esbranquiçadas. Adorei! Gente, que engraçado, não é um aquarelado tão rápido, parece que a gente consegue aquarelando aos poucos. Olha, aqui onde eu já passei, a cor permanece, porque alguns lápis a gente passa o pincel e a cor aqui vai saindo. E aqui nessa área, olha só como ficou. A cor permanece aqui na região. Mesmo a gente puxando o pigmento, ela não clareia como os outros lápis que a gente mostrou e viu aqui até agora fizeram. De fato, o lápis é maravilhoso. Vou apontar para ver como é. Bom, para apontar não é nada demais. Bem tranquilo. E agora o segundo teste é desse Caran-d'Ache da caixinha, que vem escrito aqui a linha Swisscol. Bom, então da mesma forma eu achei aqui no teste de mistura de cores que as cores se misturaram entre si, achei o lápis super pigmentado, mas eu achei ele mais macio do que o Caran-d'Ache da latinha. As cores são vivas, são nítidas, fica um trabalho bonito, bem preenchido, então o lápis é de fato excelente. E agora então eu vou fazer o teste do lápis branco. E tá aqui o resultado, eu acho que deu para transferir o pigmento para a área central, a gente consegue uma nuance aqui nessa área em branco, mas as extremidades ficaram bem esbranquicentas. Agora então eu vou testar aqui o aquarelado.
Ó, da mesma forma que o outro, ele vai aquarelando aos poucos. Nossa, mas fica uma tinta esse aqui. Gente, como aquarela bem. Nossa, adorei. Achei o aquarelado mais bonito que o anterior. Olha só o anterior. Gostei bastante. Agora então vou comentar sobre a minha experiência com esses lápis da Mondeluz. Esse meu eu comprei pelo AliExpress, mas gente, eu nem sei mais o nome lá da pessoa que eu comprei. Faz já mais ou menos uns 2 meses que a caixa chegou, tá? Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas a caixa veio assim, bem amassada. Ela não veio com uma embalagem satisfatória. Acho que a embalagem deixou a desejar, né? A embalagem do correio, a embalagem que eles fizeram lá para transportar esse material era um plástico, era um único plástico bolha envolvendo a caixa e o plástico de fora. E aí com certeza essa caixa sofreu uma queda. Aqui eu já consegui desamassar um pouquinho, mas isso daqui chegou bem achatado, bem amassado. E aqui também tem outro amassadinho. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas aqui tem um outro amassadinho. Então ela veio assim, veio bem machucada a caixa, bem mesmo. Fiquei bem triste quando eu abri. E por dentro ela é assim, vem nessas bandejas. Eu que coloquei nessa ordem, não veio nessa ordem. Dá pra vocês verem. Tá, alguns lápis vocês podem perceber que eu já apontei bastante, mas é porque eles foram quebrando mesmo. Não sei se foi por causa desse tombo aí que a caixa levou, que eles vieram bem quebradiços, sabe? Aqui, essa parte também tá amassada. E claro que eu já tirei da ordem os lápis, mas todos os lápis que vieram nesse canto, onde a caixa levou aí essa queda, ou onde ela foi amassada, vieram com a ponta quebrada. Aqui nesse lápis verde vocês podem ver que ele tá bem menor que os outros, mas não é porque eu usei ele bastante, é porque a mina estava quebrada por dentro e eu tive que apontar até lá para conseguir chegar numa mina mais firme. Eu fui taxada, eu recebi uma taxa de, somando tudo lá, no total eu paguei cerca de R$68 para os correios. E eu não recomendo esse vendedor justamente por conta da forma como chegou a caixa. Claro que pode não ter sido culpa dele, pode ter sido durante o transporte, aqui mesmo no Brasil, mas de qualquer forma eu já vi pessoas que receberam a caixa em perfeito estado e também eu paguei uma taxa muito alta. Essa história da taxa é uma outra coisa aí que a gente poderia ficar horas discutindo, porque por lei todo material que a gente importa que tem um valor de menos de $50, a gente não precisa pagar essa taxa de importação. Só que na época eu não sabia, não recorri e acabei pagando. E voltando aqui, olha, cada bandejinha dessa vem com um pincelzinho. São 3 pincéis que vem na caixa, cada um com uma espessura diferente, com uma numeração diferente. Aqui tem, olha, o 3, o 6 e o 8. A caixinha ela também veio com 2 apontadores, aqui bem em cima tem um nicho onde tem 2 apontadores. Tem um nicho onde tem 2 apontadores acomodados e ela também funciona como uma espécie de gaveta, olha. E aqui nas características vem escrito que a mina ela tem 3,8 milímetros de diâmetro, de espessura, ou seja, é uma mina um pouco mais espessa do que a gente está acostumado. Eu não sei dizer se é uma caixa original, se não é, eu não sei como é que funciona. Aqui está escrito que foi feito na República Tcheca, mas eu não sei. E eu tenho aqui alguns lápis que eu acredito que sejam originais. Eu compro eles pela internet, algumas papelarias vendem esses lápis avulsos. E a primeira diferença que eu vejo logo de cara é que esse lápis que eu acredito ser original, ele tem essa pontinha dourada. Vocês podem ver, ó, que ele tem essa ponta final do cabo dourada.
E esse lápis da caixa não tem. Ele tem a numeração da cor, então para mim isso é excelente, eu adoro quando vem. E as numerações são iguais, tanto da caixa quanto desses lápis avulsos. E aqui tem escrito um número que é 3720 e aqui 3710, mas eu não sei o real significado dessas referências. E no resultado da mistura de cores, eu posso dizer para vocês que as cores são super pigmentadas, mas o lápis, por ser extremamente macio, ele deixa sempre essas camadas grossas. É gostoso de trabalhar com ele porque ele é super macio, mas tem que ter muito cuidado, porque em geral eu sempre deixo essas camadas assim, eu nunca consegui deixar a cobertura totalmente uniforme. Alguma coisinha sempre aparece, e nas cores provenientes de mistura não poderia ser diferente. Como vai acumulando uma camada em cima da outra, fica bem grosseiro aqui o aspecto no papel. Agora vou aqui para o teste do branco. E olha, eu queria mostrar para vocês também o tanto de resíduo que esse lápis deixa. Vocês conseguem perceber? Eu acho que justamente por ele ser muito macio, olha o tanto de resíduo que sai. Ele é assim, bem esfarelentinho mesmo. Então aqui no resultado do branco a gente consegue perceber que dá para arrastar o pigmento, mas é complicado de trabalhar camada em cima de camada com esse lápis. Eu prefiro usar os modelos quando eu vou aquarelar, mas aqui vocês podem perceber que fica bem grosso, esfarela bastante e as extremidades ficaram um pouquinho claras, mas o problema maior é o aspecto que fica no papel. Eu gosto de usar ele assim aquarelando, porque fica uma tinta mesmo de tão pigmentado. E aqui nessa região onde tinha a cor original, ela vai também muito aos poucos se desmanchando e desaparecendo. Eu prefiro trabalhar com modelus quando eu tenho a intenção de aquarelar, porque o aquarelado dele é muito bonito, eu gosto muito. E nesse último teste eu quis mostrar a minha experiência com esse Mondeluz que eu compro avulso. Eu não tenho todas as cores, eu tenho bem poucas, a maioria são só marrons ou verdes, mas eu tinha um amarelinho aqui e resolvi testar. E não muda muito, tá, gente? Eu não sinto muita diferença de um pro outro, não. A não ser o tamanho da mina, que eu acho que o Mondeluz da caixinha tem a mina mais espessa mesmo e o lápis é um pouquinho mais grosso. Fora isso, eu não vejo diferença aqui nos resultados. É macio da mesma forma, deixa emplastadinho da mesma forma, a mistura de cores é difícil, o lápis branco deixa o mesmo aspecto, eu fiz aqui com lápis verde escuro porque não tem o azul, então acho que deixa um aspecto bem semelhante, sai bastante resíduo da mesma forma que o Mondeluz que vem na caixinha. E agora aqui eu vou aquarelar com outras cores só pra gente ter uma noção. E olha como é bem pigmentado também, nossa senhora. Super pigmentado. Como eu uso esses lápis? Só para me divertir, não sou da área de artes. Eu nunca tive uma orientação profissional quanto a isso. Então, eu não sei se de fato existem diferenças. Eu aqui passei sempre a minha percepção para vocês. Claro que são percepções subjetivas, porque o que é bonito para mim, o que é macio para mim, pode não ser para outra pessoa, mas eu tentei ao máximo, foi por isso até que eu fiz esses testes para mostrar junto, né, para vocês irem vendo junto a diferença entre eles. E quanto aos Mondeluz, eu não consegui perceber alguma diferença nítida entre aqueles que eu comprei pelo site do AliExpress ou os que eu compro individualmente. Bom, gente, esses são os lápis que eu tinha para mostrar para vocês. Eu relutei um pouco para mostrar aqui porque eu não quero incentivar ninguém a comprar tantos lápis assim, porque não tem necessidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que mostrando através de testes, eu consigo auxiliar de alguma forma quando vocês forem escolher algum lápis. Então, eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos sobre resenha. Se vocês gostaram, clique em gostei para continuar me incentivando a gravar novos vídeos para vocês.
Agradeço a todo mundo que colaborou. Não deixem de dar uma passadinha no site para olhar as novidades. Um beijo e até mais!